Loja física é mais competitiva que e-commerce, que marketplace, qualquer loja virtual. E fica neste vídeo que eu vou te provar por que eu estou falando isso. Sim, é mais competitivo, mas antes da gente chegar na justificativa, a gente tem que considerar uma coisa que aconteceu recentemente. Hoje mudou tanta coisa depois deste evento que antes disso a gente considera uma pré-história dos negócios, que é a pandemia. Então, depois da pandemia, existia uma tendência já muito grande desses movimentos de mudança de comportamento do consumidor, mas a pandemia ela acelerou, ela potencializou de uma maneira tão agressiva que o mundo mudou de repente mesmo, né? Literalmente. Então você não consegue mais usar as técnicas que você usava nos anos 90, nos anos 2000, e eu vejo muitas lojas, gente, eu vejo muita loja mais antiga fazendo a mesma coisa que fazia nos anos 90 ou nos anos 2000. A gente já está entrando, olha só que loucura, a gente já está entrando no segundo quarto do século. Nós estamos em 2025 e vamos para 2026, é a virada do quarto de século. Então, assim, nós já estamos indo mais para os anos 30 do que para os anos 20. Então não dá para a gente mais fazer coisas dos anos 1990. Eu vejo muita loja fazendo. Tá? Não adianta ter um Instagram e falar que tá moderno, não é isso. Imagina assim, ó, novo comportamento do consumidor. Imagina assim, eu, né, com a minha cabeleira, estou usando o meu secador de cabelo, ele queima, e eu preciso para ele, segunda noite, eu preciso usar ele de qualquer jeito, que eu tenho um evento e tal. O que eu faria antes da pandemia, ou um pouquinho para trás, lá nos anos 90? Eu pegaria meu carro, meu ônibus, meu táxi, iria para um centro da cidade, naqueles grandes varejistas que tinha aquele monte de estoque, né, aquelas que estão tudo quebrando hoje, né, diga-se de passagem, e compraria lá um secador tranquilamente, fazia até um crediarinho, né? Hoje, o que faz hoje quando você queima o seu secador de cabelo? A primeira coisa que você faz é entrar na internet. E você percebe que na internet tem secador de cabelo de um preço acessível que vai chegar amanhã na sua casa. Então você vai lá e compra na internet. Você não vai mais no centro da cidade. Você não vai mais no shopping buscar este secador, certo? Você não vai mais lá. Então o consumidor ele não vai. O que aconteceu com a loja física? Anote isso aí, essa frase é importante. A loja física não supre mais as necessidades do cliente. O cliente não vai na loja física para tentar suprir algum tipo de necessidade que ele precisa. Pode ser na rua, pode ser em shopping. O cliente não vai mais. São raras exceções que vão. Por isso que a gente vê tanta loja física fechando, tanto o e-commerce crescendo, shoppings estão quebrando um atrás do outro, os Estados Unidos fecham shopping a cada, sei lá, cada mês, cada 15 dias. Hoje nós temos um novo comportamento do consumidor que a gente precisa entender qual que é dele. Entendendo qual que é dele, a gente consegue, como loja física, e eu sou da loja física também, do varejo, a gente precisa entender isso para a gente se preparar. Aí eu pergunto para você, caro lojista, você ou seus amigos que têm loja, ou as suas lojas que você conhece aí, estão preparadas para o novo comportamento do consumidor? Está preparado para o consumidor exigente, consumidor que quer foto na hora, quer atendimento remoto na hora, que quer um monte de coisa nova que ele usava lá atrás? Ele ia na loja e comprava. Então assim, não adianta a gente querer só ter dica de venda, né? Às vezes a gente procura na internet, como é que vende mais, como é que vende mais? Não, talvez não seja essa pergunta, porque quem está na loja física sabe vender, né? Não vai ser eu, Pedro, que vai chegar na sua loja com o seu produto que você vende há anos, com o seu cliente que você conhece e falar assim, cara, se você mudar o jeito de falar com o cliente, você vai vender mais. Não, eu não vou falar isso para você. Mas dá para fazer um monte de coisa para você atrair este cliente, atrair a fidelização dele, atrair novos clientes. Eu vou te mostrar nesse vídeo que tem muito mais gente comprando do seu lado do que você imagina. Então vou mostrar com o número, beleza? E você vê hoje, né, falando de comportamento de consumidor, está pipocando e está desenvolvendo aí uma criação de muitas lojas flagships. O que é uma loja flagship? São lojas conceitos de marcas que criam um espaço cheio de experiência, cheio de tecnologia, cheio de atividades imersivas para o cliente sentir a marca. É feito mais por lojas ou marcas muito grandes, porque eles têm dinheiro para colocar a realidade aumentada, telas gigantes, cheio de tecnologia. Esse conceito está muito mais a loja grande, numa marca grande, do que numa loja pequena. Mas aqui eu converso com você, lojista pequeno. O que você pode fazer para
atingir mais esse novo comportamento do consumidor e parar de perder cliente, principalmente para a loja online. Dá para fazer? Dá. Muita coisa mesmo. E nós temos muita ferramenta moderna, barata e de fácil implantação que você pode fazer sozinho. É isso que a gente faz aqui. Qual que é a primeira coisa que o pequeno lojista físico tem que fazer para crescer, para encarar esses e-commerce? Primeira coisa é não tentar imitar, né? Você não pode se comparar ou tentar fazer igual um e-commerce. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de loja de tênis esportivo. Uma pequena loja de tênis esportivo não pode chegar a olhar para a Netshoes, por exemplo, né, ou outras grandes varejistas aí, e falar, eu quero fazer igual. Eu chamo lá uma agência, né, gasto 15 mil reais para fazer um website igualzinho da Netshoes. Eu quero fazer um website igual deles, né? Você não vai conseguir. Esquece. Você não é a Netshoes. Qual que é a melhor parte disso? Você não precisa vender igual a Netshoes. Você precisa vender bem menos que eles para ganhar dinheiro. Então você não precisa vender para todo mundo. O que você precisa fazer primeiro? Você precisa vender para o seu quintal. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de venda online, a gente fala venda online. Eu não falo venda online, eu falo venda remota. Tá? Então a gente fala de venda online, aí a gente fala assim, putz, eu tenho que vender, eu estou aqui em São Paulo, eu estou no interior de São Paulo. Ah, eu tenho que vender para o São Paulo, capital, eu tenho que vender para o Rio de Janeiro, eu tenho que vender para outras cidades, eu tenho que vender para o norte, sul. Eu não preciso começar para expandir o meu negócio na internet, principalmente, de forma remota, não online, mas remota. Eu posso vender para o meu vizinho que não compra de mim, cara. Tem muita gente mesmo querendo comprar. E você não está vendendo para essas pessoas nem te conhecem, elas estão aí do teu lado, né? Então assim, se você ataca sua região, é mais barato fazer anúncio, certo? Você tem uma conexão muito maior do que uma loja online tem, porque quando o pessoal compra na Netshoes, ele tem uma venda fria. Ele só vai atrás de preço. E preço não é o principal motivo para as pessoas comprarem. É um bom motivo? Um baita motivo, claro, ninguém vai querer te enganar nisso aqui, né? Você sabe. Mas não é o principal motivo. Você tem muito mais capacidade de criar uma conexão com o seu cliente se você vender com o cliente do seu lado do que o Netshoes tem. Te garanto, porque você vai fidelizar, uma conexão maior, você vai ter mais atratividade, você vai ter mais carinho, você vai ter mais atendimento personalizado, humanizado, etc. Então aí é o primeiro motivo pelo qual uma loja física tem mais competitividade que uma loja online, certo? Esse é o primeiro motivo. Qual que é o segundo motivo? Você pode dar mais comodidade para a pessoa do que uma loja online. O principal motivo, né, da pessoa estar comprando mais na loja online é a comodidade, antes do preço. Você vê o iFood, tem muita restaurante, lanche, o lugar que você compra no iFood, que no iFood é mais caro do que se for lá. Tem. Supermercado, então, está crescendo muito a compra do supermercado para o iFood. É muito mais caro do que você fosse pegar seu carro. Por quê? Por causa da comodidade. Existe um termo chamado elasticidade preço. O que é isso? É a variação do preço, né, sobre a variação da demanda. Não, é o contrário, é a variação da demanda sobre a variação de preço, né? E o que significa isso? Isso significa quando a gente vai fazer uma análise, vai fazer uma mudança de preço, qual é a mudança da demanda? Então, se um preço sobe X, quanto que a demanda desce? Se ela desce X também por cento, né? Ou se ela desce mais ou menos, tá? Se for essa razão é um sobre o outro, o preço sobe, a demanda desce na mesma proporção. Aí eu não sei qual que é o seu nicho, eu não sei qual que é a sua área de atuação, mas existe aí uma relação muito clara, e você precisa entender essa relação aí no seu próprio nicho, de pequena variação de preço em relação à decisão de compra. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que a competitividade de preço do e-commerce é maior. Isso a gente tem total consciência disso. Mas você não pode ter muita variação de preço, porque se você tiver pequena, e aí entra esse conceito da elasticidade, se teu preço tiver um pouco maior que o e-commerce, mas seu público absorve isso em nome da comodidade, em nome da experiência, em nome do carinho, em nome do atendimento, você consegue matar e comprar e fidelizar esse cliente. O que não pode acontecer, e aí se você é uma revenda, você tem que ficar esperto com o fornecedor e com o mercado onde você está atuando, não pode ser um abismo.
O marketplace não pode, o Mercado Livre não pode estar vendendo o preço baixinho e você o dobro do preço. Aí, meu amigo, aí não tem milagre que faça, né? Por exemplo, se o preço é um pouquinho maior, só que o frete que o cara teria, por exemplo, vale a pena comprar com você porque vai ser só um pouquinho mesmo, muito pouco maior. E aí você ganha nos outros elementos. Quais são esses elementos? São 4 elementos, tá? São 4 elementos que vão transformar a loja física mais competitiva que qualquer marketplace, qualquer e-commerce, tá? E a gente criou um método chamado método KD. Esse método KD engloba esses 4 elementos. Quais são? Comodidade. Então, na sua loja física, um cara que está do seu lado, no seu bairro, se você mora numa cidade pequena, na sua cidade, você consegue dar maior comodidade para ele do que uma marketplace, do que uma loja virtual, que ele não conhece, que ele vai fazer uma venda fria, sem aquele tete-a-tete que a loja física tem. Por exemplo, há o exemplo da loja de tênis. Você vai comprar tênis na sua cidade, você liga para a loja de tênis ou manda uma mensagem no WhatsApp e fala assim, eu gostaria de ver um tênis da Nike aí, ou da Adidas, ou qualquer outro tênis, né? A pessoa fala, claro, Pedro, já falou teu nome. Sem você falar que é você. Claro, Pedro, nós temos os tênis aqui. Tá? Você gostaria de qual? Aí você fala, eu gosto assim, assim. Aí vamos supor, em 30 segundos, eu estou falando em 30 segundos, você recebe no seu WhatsApp uma dezena ou até mais de modelos de tênis com a característica que você falou. Em 30 segundos. Certo? E aí depois vem o vendedor falando assim, Pedro, temos as opções no seu número, ele já sabe meu número, tem essas opções no seu número e eu posso te mandar um link de pagamento, você pode pagar em até 6 vezes sem juros e eu posso te entregar na sua casa em 40 minutos. Quem que tem mais comodidade, você ou Netshoes? Faz sentido ou não faz sentido, né? Faz todo sentido, né? Agora sim, por que sua loja física não faz isso? É porque meu vendedor, se eu falar para ele, o cliente liga, meu vendedor fica bravo, que tem que ficar mandando foto, o cliente não espera, o cliente tem pressa, não sei o quê. É um novo comportamento consumidor, meu amigo. Você tem que se adaptar a isso. E essa adaptação não tem segredo. Não tem que comprar um monte de plataforma, um monte de software caro que ninguém consegue entender, programador, fazer igual o Netshoes faz, oferece produto baseado na experiência de compra do cliente. Você pode fazer isso sem ter esse monte de modernidade. Com pequenas coisas clássicas. Você imagina se acontece isso, você nunca mais vai comprar tênis em outro lugar. Então, esse lojista, ele fidelizou o cliente, certo? Só que isso não pode ser uma vez ou outra. Isso tem que ser perene, isso tem que ser para sempre, isso tem que ser o múltiplo da sua loja hoje, tá? Então é isso que a loja física precisa. E sim, se você faz isso, você tem muito mais comodidade do que o Netshoes, certo? Isso é fato. 2, atendimento, né? Então, o novo comportamento do consumidor, eles querem um atendimento mais personalizado, que anda junto com a comodidade. Então a pessoa liga lá, ele falou, você mandou mensagem lá, ele falou teu nome, ele sabe o teu número, teve o cuidado de gravar em algum lugar, usou uma ferramenta, claro, para isso, né? Porque sua loja, se você começa a fazer isso, sua loja vai crescer pra caramba, e aí você não vai conseguir gravar, né? O teu vendedor gravar, então você vai precisar de ferramenta, mas ferramentas absolutamente acessíveis aí, que temos hoje dezenas delas. E essa ferramenta vai mostrar para o teu vendedor quem é, o que ele gosta, qual é o número do tênis dele. Se você tem uma loja de roupa, qual é o tamanho da mulher, se ela gosta de vestido, se ela gosta de camisa, se ela gosta de coisa mais casual, se ela é mais formal. Entendeu? E este atendimento 2 é muito melhor do que o marketplace. Se você vai comprar no marketplace, ele não consegue dar esse atendimento. É impossível. Ele pode colocar o robô mais inteligente do mundo, né? E a gente tem um robô no nosso site, vantagem para ninguém hoje em dia, é normal, que ele não vai conseguir ter esse atendimento se você fizer direito. Que outra coisa de atendimento? Foto, sabe? Eu quero opção de tênis, sneaker, da Nike, por exemplo. Você pode me mandar, vendedor? Eu não vou até a tua loja, cara. Entendeu? Eu quero saber o que você tem, certo? Eu quero saber se você vai me entregar em quanto tempo. Se ele me mandar em poucos segundos ou minutos, né? Todos os modelos que tem e já disponíveis para o meu número, acabou o atendimento aí, meu amigo. A venda está feita. Você pode ter certeza. Se o seu preço for competitivo, não tão maior ou não tão mais caro do que um marketplace, você vendeu, você já pegou o cliente, ele nunca mais vai viver no marketplace.
E ele vai fazer o contrário, ele vai ver no marketplace e vai procurar na tua loja para comprar. Geralmente eles fazem isso ao contrário, né? Eles vão na loja física, experimentam o tênis e compram no marketplace. Ah, mas eles fazem um monte de promoção que eu não consigo fazer. Aí você tem que ver com o seu fornecedor, cara. Alguma coisa está errada, certo? Então, assim, é fato que uma loja física tem capacidade de atendimento melhor do que o marketplace. Outra coisa, experiência, né? Eu pulei um aí, nós estamos falando do KD. KD é comodidade, atendimento, desejo, experiência. Eu vou pular o desejo e deixar por último. Experiência. Que experiência que uma loja online, essencialmente online, um marketplace, dá para um cliente? Zero. Zero experiência. Como uma loja pequena, igual a nossa, igual a sua, igual a nossa, pode dar para um cliente 1 milhão de coisas. Tá? Você tem uma história que o marketplace não tem. Certo? Você tem desde o cafezinho até o carinho de mandar uma coisa boba, um papelzinho escrito à mão, certo? Você tem um pós-venda muito mais humanizado, que o seu vendedor fala, e aí fulano, deu certo? Né? E aí ele pode fazer até um upsell, ou seja, ele pode até oferecer mais coisa, ele vende um tênis, fala, essa bermuda combina com o tênis. Mas antes disso, antes de fazer um pós-venda para vender mais, ele vai perguntar, e aí fulano, como é que você gostou do tênis? Você já deu sua corridinha? Eu sei que você gosta de correr. Cara, essa experiência. Isso se ele não for na loja, mas se ele for na loja, cara, você tem 1 milhão de coisas para fazer. Experiência. Você sabe isso melhor que qualquer um, você é lojista. Tá? Você sabe envolver o cliente lá dentro uma vez que ele entra. O Marketplace faz, os Netshoes consegue fazer isso? Não consegue. Eu peguei aqui a Forbes, e vocês conhecem bem a Forbes, instituição super respeitada, e aqui tem uma pesquisa que eles colocaram aqui, numa notícia, 62% dos consumidores fazem de 2 a 5 compras online por mês. Essa pesquisa aqui é do Octadesk com Opinion Box, tá? Enquanto 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra online por mês, ou seja, 85% de todos os brasileiros compram pelo menos uma vez por mês. Eu vou usar esse dado. E você sabe que esse dado é pequeno, porque assim, tem gente que faz duas, 62% faz 2 a 5 compras por mês. Então assim, é muita gente. Eu vou usar só o que faz um, tá? É menos do que o real, só para ser conservador no cálculo que eu vou fazer para vocês. E aqui, eu conheço essa pesquisa, é 85% dos brasileiros acima de 16 anos, tá? Então a gente vai considerar isso também. Então vamos lá, eu vou colocar no Excel aqui. São 85% dos brasileiros que, que compram pelo menos uma vez por mês, tá? E aí acima de 16 anos. Pedro, qual que é a população brasileira acima de 16 anos? É 79, 0,79,2% da população total tem mais de 16 anos, tá? Então, aqui eu já estou considerando 67% da população total. Então, eu já estou considerando, já tirei bebê, já tirei adolescente, tá? Então, aqui eu posso fazer uma conta com a população total, que vai dar a média ali, mais ou menos, a projeção que a gente quer. Tá? Quantas pessoas são isso, Pedro? No Brasil hoje nós temos por volta de 210 milhões de pessoas, vezes 67% dá milhões. Dá 141 milhões de pessoas que estão naquele cálculo da Forbes, tá? 141 milhões de pessoas compram pelo menos uma vez por mês na internet, tá? Quanto foi o faturamento do Brasil no ano de 2023, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aqui, compras online atingiram 185,7 bilhões no Brasil em 2023. Então vamos colocar esse cálculo aqui também. Então é 185,7 bilhões de reais, tá certo? Bilhões aqui. 1,5. Tá certo. 185 bilhões de reais em 2023. E todo mês as pessoas compraram, 141 milhões de pessoas comprou. Então eu vou colocar aqui, gente, um valor por mês de compra, uma média por mês de compra do ano de 2023. Eu vou pegar aqui e dividir por 12, dá uma média de 15 bilhões e meio de vendas de reais por mês pelo e-commerce brasileiro. Vai acompanhando. Agora eu vou pegar quantas pessoas
quanto que as pessoas gastaram, essas pessoas compraram pelo menos uma vez por mês, quanto que elas gastaram no mês. Então eu pego aqui, ó, 15 bilhões, que é o valor mensal, e divide por número de pessoas. Aqui não é ticket médio, tá? Eu vou considerar um fator pessoa mês, tá? Por mês por pessoa, um fator pessoa mês. Então assim, se eu multiplicar qualquer população de região e multiplicar por esse fator, eu vou dar aí uma média de quanto aquela cidade, aquela região, ela está vendendo de e-commerce. Claro que existem regiões que o fator vai ser menor proporcionalmente, principalmente regiões mais afastadas, cidade muito pequena. O comportamento dessas pessoas de compra online é menor do que de uma pessoa de área urbana, por exemplo. Então pode diminuir um pouco a média. Mas a gente está fazendo uma previsão aqui, a gente não tem todos os dados de todos os lugares, né? Beleza? Então vamos lá. Qual que é esse fator? Vamos pegar uma cidade como Campinas, por exemplo. Campinas tem por volta de 1.100.000 pessoas, tá? Quanto que gera de grana todos os meses só a venda online em Campinas? Então eu pego aqui, ó, 1.100.000. Então nós estamos falando aí de 120 milhões por mês sendo vendido em Campinas. Se a gente quiser pegar o valor por dia, a gente divide por 30, daí 4 milhões por dia de venda online só na cidade de Campinas. Se pega uma cidade igual a minha é uma cidade que tem praticamente aí 500 mil habitantes. Qual que é o valor que está se vendendo aqui na minha cidade todos os meses? Quase 55 milhões de reais todos os meses. Gente, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Por que você quer abrir um e-commerce? Se você tem uma loja de sapato, de tênis, por exemplo, você vai abrir vai gastar um monte, fazer um monte de propaganda no Rio de Janeiro, em São Paulo. Cara, na tua cidade tá cheio de gente comprando. Quando eu tinha uma loja online, isso há 15 anos, minha primeira loja online, era de peças de decoração, né? Eu fazia sozinho, tinha um escritorinho pequenininho e eu vendia bastante. E aí chegava o tiozinho do Sedex, porque eu comprava pela internet, era uma revenda, né? Eu comprava pela internet também, eu recebia tudo pela internet. E aí tiozinho vinha trazer para mim do Sedex, ele vinha com o furgão lotado de tênis até o teto. Meu escritório era num bairro residencial, muito pequenininho, não tinha prédio, era só casinha, um bairro pequeno da cidade do interior, de 500 mil habitantes, mas era um bairro pequeno. Eu falava, cara, isso aqui é só a região aqui. E até a tampa, todos os dias. Era muita venda. Você precisa começar a parar de esperar o cliente entrar na tua loja, que ele não vai parar, e a parar de se comparar com o marketplace. Você não é o marketplace. E sim, você não precisa vender 54 milhões de reais, igual o marketplace vende, igual as lojas online vendem aí na sua cidade. Você não precisa disso, certo? Quanto que é teu faturamento por mês? Quanto você acha que facilitaria a tua vida ou faria a sua empresa crescer se você começasse a faturar remotamente coisa que você não faz ainda? 100 mil por mês? Nem isso, né? Provavelmente uma loja pequena não. 20 mil por mês já ajudaria? Cara, você consegue. Olha quanto dinheiro está rodando aí na sua cidade. Tá? Um lojista da minha cidade aqui tem 55 milhões de reais todos os meses rodando, indo para alguém. Desses 55 milhões por mês, eu preciso de quê? 20 mil? É muito pouco. É muito pouco em relação ao que está rodando. Então, assim, existe muita oportunidade para vender. Só que, para você vender remotamente, mesmo que seja no cara que mora do outro lado da rua, que ele não vai na sua loja, ele quer receber em casa, você precisa ter aqueles 4 elementos. Você precisa ter comodidade, você precisa ter atendimento, você precisa gerar desejo e você precisa de experiência. Se você fizer esses 4 elementos, você vai dar um baile nos marketplaces. Tenho certeza. Beleza? Cara, então, se você curtiu, comenta, curte, fala assim a sua experiência, comente esse vídeo aqui e vamos vender, vamos para cima. Valeu?